Passado um tempo, a gente vai agora para outra história. Por quê? Porque, conforme eu disse no início, a Babilônia era um lugar muito rico. O rei era rico, tinham muitas construções. Só que conforme o tempo foi passando, as construções diminuíram, porque o império estava ali pronto, né? O rei parou de fazer obras e simplesmente ele conseguiu perceber que a população estava pobre. A população não tinha dinheiro. Tinha alguns homens ricos, mas o povo já não tinha dinheiro. Então, passado o tempo das grandes construções, muralhas, castelos, aquilo ali foi caindo. E o rei Sargon chamou seus conselheiros e começou a tentar entender. Bom, gente, não é possível que com todo o dinheiro que a gente gastou, com tudo que foi feito, as pessoas sejam pobres. Mas alguns caras sejam ricos. Como é que a gente pode consertar isso? Então, olha só. O rei percebeu que a população era pobre e tentou achar uma forma de consertar. E, de repente, todo mundo ali chegou à conclusão que precisariam de alguém que pudesse ensinar a população a ganhar dinheiro. Adivinhe quem foi chamado para ensinar as pessoas? Nosso velho amigo Arcade, porque ele detinha o conhecimento e ele era conhecido como o homem mais rico da Babilônia. Então o rei chamou Arcade, ele foi chamado no castelo e foi sugerido que ele ensinasse a população, e juntaram 100 homens para aprender a como ganhar dinheiro, cuidar, pensar em prosperidade, tudo aquilo que a gente vem falando, né? Às vezes as pessoas têm um pouco de preconceito em falar de dinheiro, gera um incômodo, um cuidado, e até talvez antes da gente pensar em ler um livro desse ou outro, a gente tem que se desprender um pouco disso, né? Desses melindres de falar de dinheiro, prosperidade, como se fosse algo sujo, um problema de comportamento. Acho que na nossa sociedade moderna já não tem que ter isso. E lendo o livro Homem Mais Rico da Babilônia, vocês vão poder perceber, caso você não tenha lido, você já leu, você vai entender o que eu estou falando, que não é um problema falar de dinheiro. Bom, o rei Sargon chamou, Arcade aceitou e eles juntaram os homens. Daí surgiu as 7 soluções para a falta de dinheiro, que talvez seja o que você precisa, eu já precisei um dia, acho que todo mundo precisa. Então vem comigo, a gente vai falar uma por uma. Solução número 1. Comece a fazer o seu dinheiro crescer. Para cada 10 moedas que colocarem no seu bolso, não retire mais do que 9. Isso nada mais é do que aquela nossa velha história dos 10%, 1/10, o que você quiser chamar. Não foi isso que o Arcade aprendeu com o Gamish? A guardar 1/10 para si, a se pagar primeiro? Então a primeira solução que o Arcade ensinou para aqueles homens que não tinham posses era: comece a fazer o seu dinheiro crescer. Então, recebeu 10, não gaste mais do que 9. E quando eu falei para vocês no outro capítulo de que não interessa se você ganha 1.000, 1.200, 3.000, 5.000, 50.000, 300.000, não interessa isso. O que interessa é o que você vai fazer. Eu me recordo, 2010 foi um ano de muito crescimento no Brasil. Eu trabalhava numa empresa de bebida conhecida, de refrigerantes, a maior que tem. E eu tinha uma equipe grande, quase 100 pessoas. E como foi um momento de muito crescimento no Brasil, todo mundo ganhando dinheiro, e eu tinha parte da equipe que ganhava o mesmo salário, comissão e tal, naquele momento de crescimento, eu vi alguns vendedores da minha equipe comprando carro, moto, segunda moto, moto de trilha, moto para o filho, moto para botar na parede. Todo mundo gastando dinheiro, Eu não tenho nada contra moto, não, que fique claro nessa aula. Mas as pessoas gastando dinheiro com carro, com moto, com celular. Por quê? Um momento de muita abundância. E do outro lado, eu via aqueles vendedores, promotores, coordenadores que aproveitaram aquele momento de pujança. Se você pesquisar, 2010 foi um ano muito bom para a economia brasileira, que aproveitaram aquele momento para quê? Olha, eu vou ali melhorar um pouquinho meu carro, mas eu vou fazer uma poupança.
eu vou guardar um pouquinho, eu vou recompor as minhas finanças. A gente já vindo da crise de 2008. E é por isso que até nos próximos capítulos eu vou trazer umas coisas mais atuais, né? Porque o livro de 5.000 anos atrás serviu, por exemplo, em 2010. O que aconteceu com o Brasil 2011, 12, 13? A gente começou a ter uma crise, desemprego, parte daquelas pessoas acabaram perdendo o emprego e elas não seguiram a solução número 1. Fazer o dinheiro crescer, não gastar mais do que 9 moedas no bolso. Então, o que eu estou tentando falar para vocês aqui exaustivamente, vou falar mais e mais e mais, é o seguinte: são regras que efetivamente funcionam. Então, solução número 1, faça o seu dinheiro crescer, não gaste mais do que 9 das 10 moedas que colocarem no seu bolso. No livro, assim como no Pai Rico, Pai Pobre, por exemplo, ele fala muito dessa questão: cuidado para que os seus gastos não acompanhem a sua receita. Ou, se seus gastos acompanharem a sua receita, não mais do que as 9 moedas. Você começou a ganhar mais, você pode gastar mais, mas você não vai gastar mais do que as 9 entre 10 moedas. Então, o controle dos gastos, ele vai ser básico para você fazer qualquer outra coisa. E é o que eu disse. Vamos lembrar do que eu falei de 2010. Todo mundo ganhando muito, gastando muito, e aí, de repente, um salário com comissão que era de 4, 5 mil reais, 6 meses depois passou a ser um salário com comissão de 2.500 reais. O que aquelas pessoas puderam fazer? Nada, porque a despesa delas tinha evoluído muito. Eu conheço, por conversar com muita gente, já falei em outro capítulo, médicos, dentistas, advogados que ganham 50 mil e não tem nenhum dinheiro em lugar nenhum. Não tem uma poupança, não tem investimento. Pelo contrário, acabam contraindo dívidas maiores por ter uma receita maior. Então, além de você fazer crescer poupando, você tem que cuidar com essa solução número 2 para que as suas despesas não comecem a crescer, crescer, crescer. E eu gosto muito de uma comparação, que é uma brincadeira que eu falo quando eu dou uma consultoria numa empresa ou em algum lugar, que despesa é que nem unha. Você corta, aí quando você olha, já cresceu de novo, e aí você corta, já cresceu de novo. Então, a cada momento numa empresa ou na vida pessoal, você tem que estar revisitando os seus custos. É uma tarifinha aqui, é uma despesa ali. E aí, como a sua unha todo mês ou a cada 2 meses, eu espero que sim, por favor, né? Que você faça o corte, a despesa é que nem a unha. Ela vai crescer, mas você vai estar ali para parar e não deixar que isso perca o controle. Essa é a solução número 2. E para finalizar a solução 2, até para que você não fique meio perdido, a gente pode fazer o seguinte: não precisamos usar as mesmas técnicas de 5.000 anos atrás. Por que não aproveitar a modernidade? Você pode usar um aplicativo, você pode usar uma planilha de Excel, você pode usar um sisteminha seu. Então, entendeu o que eu falei aqui? Percebeu que a despesa tem que ser cuidada, que é que nem uma unha, que vai cortar e tudo mais? Faz o passo a passo. Começa a cuidar dos seus custos. Volta para o básico. Vamos lá para o início. Porque senão as coisas vão sempre aumentando. Você ganha 5 mil, você gasta 5 mil. Você ganha 7 mil, você gasta 7 mil. Então, através desses controles modernos de planilha, aplicativo, se há 5.000 anos o cara não tinha desculpa, a gente agora, com toda essa tecnologia, é que não vai ter. Então vamos para a solução número 3. Uma das mais importantes, até para quem está aqui e busca conhecimento financeiro, que é multiplique os seus investimentos. Ele cita como um exemplo um fazendeiro que, quando um filho nasce, separa algumas moedas, 10 moedas. Quando o filho tem 20 anos, já são 30 moedas. Quando o filho tem 50 anos, já são 167 moedas. Quer dizer, ele conseguiu multiplicar com todos os cuidados que nós já falamos aqui em outro capítulo, de saber como multiplicar. Você nunca mais vai dar para o oleiro o dinheiro para comprar joia. Você já entendeu isso. Então, da mesma forma,
Você não vai tentar multiplicar isso a uma razão impossível. O que a gente precisa fazer nessa solução é buscar multiplicar o dinheiro, ou seja, aquele exército de escravos dourados trabalhando para a gente o tempo inteiro. A modernidade já traz muitas soluções. Eles já tinham essa matemática dos juros compostos, da multiplicação. Agora, hoje em dia, você que está me assistindo aqui, tem acesso a todas as Finclass. A gente pode, por exemplo, pensar em ações que pagam dividendos, em fundos imobiliários que pagam rendimentos mensalmente, bons fundos. Aí você vai ter todas as aulas no local certo, né? Então, multiplicar o dinheiro, talvez na modernidade, nunca tenha sido tão fácil quanto agora. Então, essa solução, ela já existia, mas era uma coisa meio que você tinha que deixar dinheiro com alguém, com um emprestador de dinheiro, com alguém que estava navegando, trazendo especiarias, tecidos. Era uma coisa, o cara que fazia escudo, era um negócio difícil. Poxa, hoje você tem investimentos, alguns com garantia, outros pagando dividendos. Quer dizer, você tem uma facilidade de escolher e aí você vai aprender isso aqui. Então, essa solução, ela talvez seja uma das mais importantes. Porque do momento que você pegou o dinheiro, que você conseguiu fazer todo esse trabalho de um décimo, de equacionar as suas dívidas, de estabelecer uma vida financeira, de criar uma atitude, de trabalhar, agora você tem que multiplicar. Essa é a solução. E hoje em dia é muito fácil multiplicar o seu dinheiro, lembrando de coisas razoáveis, né? Se alguém te oferecia um investimento pagando 10% ao mês, pelo amor de Deus, você tem que... Acho que o livro deixa isso muito claro, é quase como o exemplo de você emprestar dinheiro para alguém que não conhece sobre aquilo. Então essa solução, ela é muito importante. Eu vou falar as outras soluções, depois a gente vai fazer um apanhado disso tudo para você entender como seguir daqui para frente. Solução número 4. Proteja o seu tesouro contra a perda. Eu gostaria até de misturar com a solução número 3. Se a gente pensa em investimento, em ter um retorno, proteger contra a perda, ele vai se unir a essa história. Em outros capítulos a gente vai falar sobre o risco da ruína, de como você vai se proteger, mas acho que proteger o investimento tem que ser algo importantíssimo. Eu brinco com alguns amigos e falo que o seu investimento, principalmente o investidor iniciante, né, que o seu dinheiro é um bebezinho, cuidar com carinho, amamentar, botar para dormir, ele tem todas as fragilidades. Se você teve essa dificuldade, de trabalhar, de juntar, de poupar, de se privar de alguma coisa, ora bolas, por que você vai botar o seu dinheiro em algo que possa fazer com que você perca o dinheiro? E aqui eu vou falar algo muito forte, tá? Que aí algumas pessoas podem concordar ou não. Para colocar o seu dinheiro no lugar errado, rendendo da forma errada, é melhor que você não faça nada até que você aprenda o que fazer. Então, você tem que tomar muito cuidado. E por que não fazer nada? Porque enquanto você está aprendendo, você tem aquele capital. Você fez todo o trabalho ali para, de repente, perder. Então, vai com calma. Nós somos jovens, vamos até os 120 anos. Então, se você conseguiu poupar, guardar tudo, é um caminho que você vai trilhar, mas não vai demorar não, porque nesse próprio livro aqui, nos próximos capítulos, a gente vai ter um pouquinho mais de conhecimento. Essa foi uma das soluções. E algo que a gente também não poderia deixar de falar em relação à solução de dinheiro, tanto ganhar, mas mais sobre perder, eu acho que se encaixa muito bem nessa solução, é o seguinte: de posse de dinheiro e de algo para investir, vão surgir oportunidades. Das melhores às piores. Muitas vezes as piores, porque as melhores você já começa a identificar, como eu falei, são coisas simples, ações, fundos imobiliários, mas vão aparecer coisas mirabolantes. É um parente, é um amigo, é alguém com um negócio, é alguém com uma ideia genial. Muitas vezes a pessoa que não tem contato com aquele assunto, porque ela acha que ela precisa de dinheiro. Vamos relembrar
A gente está aqui falando alguns minutos, se não horas, e você vai ler o livro, ele trata de questões básicas. Primeiro você vai trabalhar, vai ter um ofício, vai ganhar, vai poupar. Será que alguém que acha que precisa só de dinheiro vai prosperar? Eu me lembro que a coisa de uns 4, 5 anos, eu gosto muito do mercado de startups, passei um tempo no Vale do Silício e tal. Eu estava numa palestra aqui em São Paulo e todo mundo conversando e tal, e depois os palestrantes abriram para perguntas, comentários e tal. E um sujeito levantou, eu tenho aqui e tal. E aí o palestrante perguntou assim, meu filho, qual o seu problema? Ele falou, meu problema é que eu desenvolvi uma ideia. Aí todo mundo já meio que fechou a cara, né? Que vocês sabem que ideia é complicado, só a ideia não tem valor. Bom, ele falou, eu desenvolvi uma ideia aqui, tem uma solução que eu acho que vai resolver o problema do fast food no Brasil, das entregas e de tudo. Porra, todo mundo, até eu, né? Tava ali meio que no Instagram e tal. Opa, calma aí, cara, porra. O cara tem uma solução para resolver o problema do mercado de fast food no Brasil. E o palestrante, com todo o conhecimento que ele tinha já desse tipo de organização, um pouco mais grosseiro do que eu seria. Costumo ser mais cordial. Não deveria, às vezes, mas costumo. Bom, o palestrante perguntou assim, meu fulano, você trabalha em fast food? Aí ele, não trabalho. Algum parente seu trabalha com fast food? Não trabalho. Você tem algum sócio que trabalha com fast food? Não tenho nenhum sócio, nem ninguém que trabalha com fast food. Você tem algum amigo? O cara começou a se irritar. Você tem algum amigo que trabalha com fast food? Não tenho nenhum amigo. Porra, você já passou um tempo em algum fast food tentando aprender como os caras trabalham, não sei o que tal? Não, nunca tentei passar. Pô, por que você acha que o teu problema é arrumar dinheiro para criar algo que vai revolucionar uma indústria que você não entende? Aí ele falou lá um palavrão, eu não gosto de falar palavrão. Ele falou lá um palavrão, todo mundo riu um pouquinho, brincou, mas a lição foi espetacular. Ele não precisou dar uma lição, eu entendi. Quer dizer, como alguém acha que precisa só de dinheiro para revolucionar uma indústria que já funciona, já trabalha, tem gente sem ter conhecimento nenhum? O que eu tô querendo falar para vocês? Esse rapaz que estava ali, falando, pedindo dinheiro para algo que ele não entendia nada. E eu sei que você pode até estar pensando, não, você não sabe, de repente o cara entendia e tal. Bom, se ele entendesse, ele iria retrucar o cara que estava falando. Deu para perceber nitidamente na expressão dele que ele sentou ali e falou, porra, deixa eu ter outra ideia, porque desse negócio eu não entendo nada. Provavelmente, se alguém na família dele, como a mãe, o pai, o cunhado, alguém tivesse dinheiro, ele falaria a ideia, olha, tem uma ideia aqui, vai revolucionar o mercado de fast food. E às vezes você escutando a ideia, você fala, pô, essa ideia é maravilhosa, vai funcionar. Você nunca vai parar para questionar isso tudo, né? Então, a solução que ele traz aqui, de você cuidar do seu dinheiro, entender que quando você tiver dinheiro, muitas oportunidades vão surgir. E eu falo de conhecimento próprio, eu sou procurado muitas vezes com pessoas que têm ideia disso, daquilo, e a pessoa acha que o que falta para ela é dinheiro. E esse livro, uma das maiores lições, é que não se trata sobre dinheiro para ter dinheiro e prosperidade. Se trata de conhecimento, sabedoria e buscar essa sabedoria no lugar certo, como nesse livro ou como aqui na Finclass.